Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para você as principais novidades da release Winter 26 do Agent Creator, lançada agora em julho de 2026. São 4 grandes grupos de melhorias. O primeiro grupo é relativo a amostras de dados. É uma funcionalidade dentro da ferramenta na qual você vai poder cadastrar pequenas amostras de dados para cada tabela, para quando você subir o ambiente de testes ele já esteja pré-populado com alguns dados amostrais aí, facilitando a sua vida. O segundo grande grupo de funcionalidades é o catálogo de serviços, que vai ser um catálogo pré-pronto de serviços dentro da plataforma que você vai poder incluir dentro do seu projeto. Vão ser componentes para conectar com serviços de terceiros, como por exemplo enviar e-mail, enviar uma notificação Telegram, uma mensagem WhatsApp, dentre outros. O terceiro grupo é a mesclagem de projetos. É uma ferramenta bem complexa e sofisticada que vai permitir você combinar, mesclar diferentes projetos para formar um projeto maior. Então você pode pegar um módulo, combinar com outro módulo e assim você vai somando, né, mesclando, e ao mesmo tempo o Creator vai fazer uma unificação de classes, fazendo com que links, né, apontamentos sejam unificados. Então você consegue manter a consistência desse produto maior, uma ferramenta bem sofisticada. E o último grupo é a Task List. É uma funcionalidade que vai permitir você gerenciar suas próprias tarefas dentro do próprio projeto, sem precisar usar outras ferramentas. Então ali dentro você já vai ter acesso a uma Task List e também a um modelo em Kanban para você clicar, criar, arrastar as suas tarefas do seu projeto para gerenciar ali dentro da própria área na qual você já está fazendo o desenvolvimento. Bom, vamos lá então. Lembrando, siga-nos em creator.com.br, nosso perfil @Adiante Solutions, também no YouTube e o canal Dicas Creator. Agora já dentro da plataforma, nós vamos conhecer então onde cadastrar as amostras de dados. Dentro das models, né, das classes de modelo, você vai abrir aqui uma determinada model, por exemplo, estado, e vir aqui em cadastrar amostras de dados. Então você vai vir aqui já cadastrar alguns, por exemplo, estados, algumas cidades, né, referenciando para aqueles estados. Também temos aqui registro de pessoas, registro de pedidos, né? Então é simplesmente cadastrar os dados apontando aí para devidas chaves estrangeiras, que são amostras de dados já cadastradas nas tabelas relacionadas, e onde essas amostras de dados vão se refletir. Quando você fizer o download completo da aplicação, vai poder incluir ou não essas amostras de dados já no cadastros, e quando fizer o ambiente de testes online, no caso que eu vou recriar ele completamente, nós vamos poder incluir as seeds também. Então agora eu vou acessar esse ambiente de testes. E quando eu entrar aqui num determinado cadastro, ele já vai trazer as seeds. Então facilita aí testes iniciais, principalmente quando a gente está constantemente modificando a estrutura de dados. Seguindo para outro grupo de funcionalidade, nós temos o catálogo de serviços, que vai aparecer aqui no módulo de serviços, e você vai ter acesso a um catálogo pré-pronto de serviços como IMAP, LDAP, S3, SendGrid, AWS SaaS, SMTP, Telegram, Twilio, SMS, WhatsApp, Zap e ZAPI. Ou seja, são componentes que plugam, chamam, né, fazem chamadas para serviços externos. Então você pode plugar esse componente na sua aplicação como um facilitador, para você não precisar implementar. Você vem simplesmente aqui no botão importar, ele vai importar o serviço para dentro da aplicação, e a partir daí você já tem esse serviço pronto e ele já vem com uma configuração. Então aqui nas configurações nós temos onde você vai configurar, por exemplo, os seus tokens, né? Tanto do Telegram quanto do Twilio, né? Os serviços que você for importando para dentro da aplicação, você vai configurar os tokens. Então aqui no catálogo vai aparecer aqueles que já foram importados. Se o serviço tiver alguma diferença, né, ele vai aparecer aqui. Por exemplo, esse aqui acusa alguma diferença. Esse aqui também nós podemos clicar aqui para ver quais são as diferenças. As diferenças podem ser implementações subas ou podem ser também uma atualização do serviço. Nesse caso, basta clicar no botão atualizar. Cada serviço, cada componente vai vir também com uma dica aqui de como atualizar uma chamada, né, para você saber como inserir essa chamada dentro das partes da aplicação que você precisar chamar aquele serviço. Então cada componente ele vai importar a classe e as variáveis de configuração relativas que você vai precisar configurar, né, os seus tokens aí para fazer as devidas chamadas aos serviços externos.
Bom, continuando então, agora nós vamos falar sobre a ferramenta de mesclagem de projetos. Primeiro, conceitualmente, qual é a ideia, né? Qual é a intenção dela? Essa ferramenta, o principal objetivo é você conseguir compor um projeto maior a partir de projetos menores. Imagina a seguinte situação, você tem um cadastro de pessoas, talvez ele é útil em vários projetos, e ele é formado por várias models e várias páginas. Então, à medida que você tem esse módulo repetido em vários projetos, fica difícil de dar manutenção, evolução, porque você tem vários pontos, né, de melhorias para continuar essa manutenção, essa evolução. Agora imagina se isso aqui for um projeto, o cadastro de produtos for outro projeto, CRM for outro projeto. Você tem pequenos módulos, pequenos micro templates que você consegue combinar eles para formar um projeto maior. Então você puxa esse projeto aqui, junta com esse outro e forma um projeto maior. Claro que isso tem alguns detalhes bem importantes a serem observados. Um deles é que, muito provavelmente, esses projetos vão ter arquivos em comum. Por exemplo, o model de pessoas, o próprio cadastro de pessoas, talvez ele apareça, né, em lugares diferentes. E esse é um desafio do merge, né, da mesclagem, identificar esses arquivos em comum e unificar não somente os arquivos, né, as ocorrências deles, mas também os apontamentos, né, porque outras páginas apontam para aqueles arquivos. Então, essa unificação tem que fazer um remap de todos os apontamentos, mantendo eles únicos para não quebrar o projeto. Isso a ferramenta de mesclagem do Creator faz. À medida que você importar um primeiro projeto para dentro, né, do seu projeto novo, ok, os arquivos vão ser totalmente novos. Quando você importar um segundo projeto e ele identificar que já existe um arquivo no primeiro módulo, ele vai manter a versão que você já importou, ou seja, a prioridade é a primeira, a que já está, a que já faz parte do seu projeto, e ele vai fazer um remap de todos os apontamentos desse novo que você está importando para ele unificar apontando para aquele arquivo já existente. Com isso a gente consegue unificar diferentes projetos e se já tem arquivos lá, ele consegue fazer com que os apontamentos de todos unifiquem para uma única versão daqueles arquivos, né? Então isso aí acaba dando um poder bem interessante. Então aqui em ferramentas nós vamos ter aqui o combinar projetos. Eu vou primeiro combinar aqui um cadastro, por exemplo, de pessoas. Eu vou poder importar aqui para dentro tudo, né? Ou só a base de dados, ou só um modelo, ou serviços e páginas. Eu quero tudo e vou unificar isso aqui numa base de dados nova. Ele vai perguntar, vai mandar um aviso antes e vai dar um resumo de tudo aquilo que ele importou para dentro desse projeto. Agora, meu projeto, que era um projeto totalmente vazio, já está aqui com 9 tabelas, né, do cadastro de pessoas. Temos aqui a estrutura das tabelas, temos as classes de modelo, né, e temos também aqui a estrutura de páginas, 20 páginas já, cadastros, documentos, listagens desse módulo. Agora eu vou vir aqui em ferramentas e vou importar o cadastro de produtos, vou importar tudo para dentro dessa mesma base de dados. Pronto, ele inseriu várias entidades, classes de modelo novas. Algumas ele identificou em comum, como a SAP Service, que já existia em comum nos dois sistemas, né? Mas esses ainda são dois sistemas bem à parte, né? Bem desconectados, não tem cadastros em comum. Então aqui nós temos o cadastro de pessoas, o cadastro de produtos, né? As classes de modelo, que agora nós temos 18, e as páginas resultantes dos dois módulos, né, unificados, pessoas e produtos. Agora eu vou importar aqui para dentro um sistema mais completo, que é o do curso, que a gente tem sistema de pedidos, de agendamento, de negociações. E esse sim tem várias coisas que já tem aqui, como por exemplo tem cliente, tem produto, né, tem vários cadastros e várias models que já tenho nesse projeto que vão vir do novo, então ele tem que unificar. Então agora que eu combinar os projetos aqui, ele já dá um resultado mais sofisticado. Ele combinou várias entidades e algumas são novas, né? Combinou várias classes, né? Como por exemplo características, cidade, estado, essas já existiam, foram unificadas, outras novas. E páginas também, né? Várias foram mantidas únicas, como características, cidade, estados, e outras novas vieram aqui. Então agora nós temos um sistema composto, né? Um sistema maior, que já tem 54 tabelas, vários módulos. Temos aqui também várias classes, né, várias models, e as páginas também, vários grupos de página, pedidos, produtos, negociação, agenda e assim por diante. Vários arquivos na nossa hierarquia. Então vamos fazer o login aqui. E aí está, né? Ele tem um resultado de todos os módulos combinados, né? Os cadastros aí de pessoas, cidades, estados, os cadastros relativos a produtos e tudo que está ao redor de produto, né? Tipo de produto, unidade de medida,
todos os cadastros, né, e as telas de listagem, dashboard, relatórios de pedidos, né, módulos de negociação, de agenda e outros que também fazem parte dessa junção. Então, deu para ver que o sistema não quebrou, ele continuou como um sistema íntegro onde as classes foram unificadas e integrados os apontamentos. Agora nós vamos dar uma olhadinha no módulo de gestão de tarefas, que é um recurso novo que está disponível aqui dentro do seu projeto, conforme o plano no menu Ferramentas, Tarefas do projeto. Então essa é uma área totalmente isolada, cada projeto vai ter a sua gestão de tarefas. Então para que você não precise ficar intercambiando entre diferentes ferramentas, né, ferramenta de desenvolvimento e gestão de tarefas, nós temos aqui dentro do próprio Creator, então, a ferramenta de gestão de tarefas, onde você vai poder colocar ali as datas de vencimento, a data de finalização, o progresso da tarefa, o responsável, o tempo gasto e tags. E aqui dentro a gente vai ter uma visualização em lista e uma visualização em Kanban, onde você vai poder estar fazendo aí a progressão das tarefas, né, conforme a necessidade. Aqui no lado também a gente vai ter atalhos como o filtro, né, de status. Você vai poder aqui trocar a qualquer momento o status da tarefa e filtrar por tags. E cada tarefa vai poder ter várias tags e as tags podem ser usadas como filtros, né? Como por exemplo o tipo da demanda, se é um bug, se é uma melhoria, né? Então, à medida que você clicar aqui, ele já vai aplicar esse filtro ali, tanto na Data Grid quanto no Kanban. Aqui nós temos o botão para criar nova tarefa. A tarefa pode ter aqui anotações em tabela, né? Em outros formatos. E a criação em lote, nós vamos então poder criar várias tarefas de uma vez só, anexando aqui algumas tags também para você fazer a sua gestão. Então aqui é mais uma ferramenta, um facilitador dentro do próprio projeto, né, para você fazer a gestão das tarefas do seu projeto. E essas são as principais modificações, mas não são as únicas. Dentro aí do changelog na plataforma nós temos vários pedidos dos clientes que nós atendemos e evoluções de todo o ecossistema da Adiante. Por exemplo, na versão nova do framework nós temos aqui o reconhecimento da voz, né, a transcrição da fala como texto. E aqui no estúdio, obviamente, nós temos o reflexo desse recurso, né, que é nos campos de input. Podemos então habilitar aqui a opção de reconhecimento de fala, sim ou não. Mas não somente isso, né? Nossos clientes aí pediram também para que quando gerasse os CRUDs, né, gerasse automaticamente os CRUDs mestre detalhes também. Também tem pedidos aí para colocar automaticamente nos campos created at e updated at, transformação de data. Então tem vários detalhezinhos que a gente foi implementando e isso você acompanha lá no nosso changelog. E com isso, então, temos mais uma release, a release Winter 26, release de inverno de 2026, e já estamos preparando a próxima release, que vai ser a release da primavera, daqui a alguns meses, trazendo mais um pacote com melhorias importantes. Continue acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube, nos nossos canais, onde nós vamos divulgar em primeira mão para vocês as principais melhorias que nós vamos lançando no Adiante Creator. Valeu e até mais!